Boa noite, pessoal. Hoje é 16 de junho de 2021, 19h40. Nós vamos começar essa aula para o pessoal técnico logístico de equipamentos de movimentação de materiais. Eu dou uma boa noite aí para a Eliana, para a Ana, para o Antônio, Eduardo e Tainá. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou passar, então, esse vídeo para que vocês possam ter uma noção aí. A movimentação interna de materiais é o processo de entrada e saída de mercadorias no armazém de uma empresa. Esse processo deve obedecer a um determinado esquema de logística, com o objetivo de fazer com que essa movimentação ocorra de forma mais natural, fluida e eficiente possível. São as entradas de mercadorias no estoque e as saídas para venda, transferências entre filiais ou mesmo para utilização no seio da empresa, as quais devem ser submetidas a esquemas que tornem o processo seguro, rápido e criterioso. Uma correta movimentação interna reduz despesas e aumenta o lucro das empresas. Para que todo esse processo ocorra com eficiência, as empresas contam com os procedimentos realizados por diversos equipamentos. Vamos listá-los a seguir. 1. Empilhadeiras. As empilhadeiras são as estrelas de um sistema de logística para a movimentação de mercadorias, praticamente obrigatórias em qualquer grande indústria. São definidas como veículos industriais para o transporte ou manobra de materiais. São muito úteis pela sua versatilidade e pela capacidade de transportar volumes impossíveis de serem manipulados por pessoas, já que com a ajuda das lâminas que prolongam-se da sua estrutura, consegue transportar pallets e demais objetos cujos desenhos dificultam o transporte manual. 2. Paleteiras. Também conhecidas como porta-pallets, como o próprio nome diz, é uma espécie de empilhadeira manual, que tem a função de deslocar materiais acomodados em pallets, um a um, nos casos em que não há necessidade de grandes deslocamentos. É um equipamento muito comum em empresas de pequeno porte. 3. Guindastes. Os guindastes ou gruas são equipamentos projetados para a movimentação interna de materiais extremamente pesados, de um lugar para o outro, de forma rápida, eficiente e segura. Graças ao avanço da tecnologia, os guindastes ou gruas hoje possuem o chamado sistema eletrônico para oscilação de frequência, que aliado ao sistema elétrico de comando, torna-os bem mais estáveis, com um arranque mais suave quando acionados, entre outras qualidades que diminuem os custos de manutenção. A capacidade de deslocar materiais extremamente pesados em alturas de até 150 metros faz os guindastes um dos principais equipamentos para as indústrias de grande porte. 4. Comboio. Os comboios ou carrinhos-comboios funcionam de forma semelhante a uma locomotiva, pois trazem em seu prolongamento uma série de compartilhamentos para o transporte de cargas. É um equipamento muito utilizado em empresas de pequeno e médio porte, para o reboque de uma série de vagonetas contendo, cada uma, determinados tipos de materiais. Sua principal qualidade é o fato de poder deslocar o material em distâncias menores do que aquelas percorridas pelas empilhadeiras. As esteiras transportadoras. As esteiras transportadoras, elas são muito utilizadas no processo de carga e descarga dos materiais de um caminhão, devido à sua capacidade de facilitar o deslocamento desses produtos de um polo a outro do estabelecimento. E o seu grande benefício é tornar mais rápido um serviço que poderia ser executado manualmente, como, por exemplo, a transferência de materiais entre funcionários que estão em uma determinada distância uns dos outros. As monovias. As monovias, elas são equipamentos bastante utilizados em empresas de grande porte para a movimentação interna de materiais com segurança, rapidez e praticidade. E basicamente trata-se de uma espécie de via suspensa, que geralmente liga pontos pré-determinados para o deslocamento de materiais extremamente pesados e, por isso, não podem ser deslocados manualmente pelos funcionários. O transportador de roletes. De maneira semelhante à esteira transportadora, eles são muito utilizados em indústrias de bebidas, varejo e fábricas de pequeno porte, e ele funciona como uma espécie de cilindro ou roletes que são conectados em uma esteira. E esses cilindros, por meio da ação da gravidade ou da energia elétrica, giram e transportam os materiais de um ponto a outro.
E, por fim, os transelevadores, que são utilizados em espaços estreitos e apertados ou de difícil acesso. E eles são equipamentos para a movimentação interna de materiais muito utilizados nas grandes empresas para acomodação e retirada de materiais das estantes, sem a necessidade de deslocamento de pessoal para executar o serviço. Vocês viram que bonito aí, que bom? Ó, isso é de uma turma. Eles fizeram aí o... Oi, pessoal. Isso aí não foi um trabalho aí de uma turma. Maravilha. Fantástico. Pessoal, eu gostaria assim, né, de perguntar para vocês se vocês já tiveram alguma experiência com algum equipamento de movimentação, né? O que vocês poderiam dizer para mim aí? Eu já fui operador de empilhadeira, bastante útil, bastante ágil, mas dependendo do terreno que você for trabalhar com empilhadeira, ela fica agarrada lá no chão, lá. Se não for um piso bacana, já era. Já aconteceu comigo de eu estar trabalhando numa mineração aí, fui fazer um serviço lá, aí chega lá, a empilhadeira atolou. E a tração é dianteira, aí já era. Verdade. O solo aí tem muita variação, né? Eu já tive uma experiência, mas não foi assim profissional, não. Na verdade, é porque meu esposo, ele é operador de guindaste. E aí ele foi fazer um serviço, um terreno nosso, com um caminhão muque. A empresa não sabe não, mas ele me deu para operar o caminhão muque e eu tive essa experiência aí. A gente colocou uns postes, ele me orientando, é claro, e também tem essa questão de patolar, que depende também do terreno, porque tem que colocar uns pedaços de pau, é seco, se eu não me engano, e aí tem que colocar embaixo para não ceder, para a máquina não virar, né, o muque, e também tem essa questão de terreno teve também a movimentação. Abre lança, fecha lança, tinha lá umas manetezinhas que eu não sei muito bem o nome, mas não foi profissional, não. Foi só assim, para aprender um pouquinho mesmo. Maravilha. É isso aí. Aí já teve uma experiência já com, né? Teve uma... Você já pode contar aí já para os filhinhos aí que você já dirigiu um. Eu falei com ele que eu queria mudar a categoria da habilitação, né, para levar para um profissional, apesar que tem poucas mulheres nessa área, mas ele barrou logo, falou não. Até que aqui por lá de Minas Gerais, igual eu estou trabalhando dentro da área da Vale, por exemplo, tem muita mulher que dirige caminhão, muita mulher operando caminhão fora de estrada. E assim, operar MUC não é tão complicado, porque agora é tudo no controle remoto. Então a pessoa não fica mais nas manetezinhas mais não. Então o guindaste hoje é tudo controle remoto, MUC é controle remoto. Então assim, a coisa está ficando muito sofisticada, né? E a questão do patolamento é importante porque tomba fácil, principalmente quando a lança vai abrindo, mais fácil de tombar o caminhão fica. E que o pessoal acha que quando o guindalto, né, o muque, é para 20 toneladas, o pessoal acha que abrir a lança toda vai levantar 20 toneladas. A cada parte da lança que você abre, perde ali pelo menos 1.500 quilos ali, toda vez que você abre a lança. Então, 20 toneladas com a lança toda recolhida. Abriu a lança toda, lá na última, você vai conseguir levantar ali uma carga de 1.500, 1.200 ou até menos. Exatamente, tem essa questão de cálculos de raio que vocês fazem, eu também não entendo muito, né?
E tem todos esses cálculos aí que tem que fazer, porque realmente perde a capacidade, quanto mais abre a lança, perde a capacidade. Ele fica instável, né? E aí ele vai perder a estabilidade, pode ter um acidente. A gente vai começar agora, então, aí, ó, as explicações aí de alguns equipamentos ou pallets mesmo, né, que vocês podem ver na área de logística. Bom, o primeiro que a gente vai ver aí, ó, é esses pallets aí de madeira, né? Vocês sabem que o pallet, ele é um utilizador, né? Ele é um unificador, na verdade, né? Eles falam que... Mas existe vários pallets, né? Existem pallets que são retornáveis, existem pallets que não são retornáveis, que eles são destruídos ou eles são descartáveis, né? Nós temos pallets PBR1, PBR2, né? Que são caros, por isso que são retornáveis. E nós temos pallets descartáveis, são esses dois aí que vocês veem aí. Aí nós temos a empilhadeira. A empilhadeira tem uma pequena situação que eu tenho que conversar com vocês. A empilhadeira, ela tem uma norma que regulamenta ela, uma norma regulamentar, né? Que é da área de segurança do trabalho. Eu gostaria que vocês dissessem para mim qual que é essa NR. Está NR11. Isso, NR11. A NR11, ela é uma norma específica para a área de movimentações, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque o pessoal que vai ser treinado nessa área de NR11, aí você olha e vê, e lá dentro lá da norma NR11 fala que os colaboradores devem ser habilitados. Essa habilitação, ela não é a CNH, tá? Pronto, agora estou com a minha mente livre aqui, que eu estava atendendo, vi um aluno aqui, aí eu estava meio lerdo aí nos meus pensamentos. Vamos lá. A NR11 fala sobre CNH. O CNH, né, na verdade, não fala isso, tá? Eu não fala sobre CNH. Fala sobre a habilitação, tá bom? Fala sobre a habilitação. Essa habilitação não é a CNH. Essa habilitação é uma habilitação interna. Por quê? A empilhadeira só pode ser conduzida internamente. Então, vai ser dada uma carteirinha para ela, pode ser até para transpaleteira, como é que você vê aí, ó, ou o rebocador, que é esse Clark aí, tá? Então, é uma habilitação interna. Mas por que o pessoal que treina as escolas, como a nossa também, né, que a gente treina o pessoal aí, que eles são operador da empilhadeira, solicita com que eles tenham CNH, por uma garantia a mais, né? Para nós, né? Porque daí pelo menos então a pessoa sabe o que é freio, acelerador, né? Volante, né? Mas uma condução de uma empilhadeira, ela tem alguns aspectos bem diferentes, né? Bem diferente de um carro de passeio. Tem freio, mas tá? Por exemplo, aonde é que você tem a convergência, ela é na roda traseira. Então, tem uma diferencinha aí, né? Então, a não ser que seja o rebocador, né? Então, o rebocador é na frente, né? Que você tem viu? É que você tem ali
viu? A convergência, né? Mas é bem diferente também, né? Viu? A empilhadeira trilateral ou a retrátil, ela é também, viu, é na frente que tem a convergência aqui embaixo, mas só que as rodas dela aqui é de baquelite, que não é de borracha, né? É de baquelite, elas são duríssimas, né? E a distância da empilhadeira para o solo é mínima, dá uns 3 centímetros, 4 centímetros. Então, ela é feita só para áreas niveladas, né? Elas não podem, então, adentrar outros lugares ou áreas, como essa aí da esquerda aí adentro. Essa é a frontal, né? E essa aí, aparentemente, parece ser elétrica, né? Mas tem uma também a gás, tem outra a diesel, né? Então, a norma regulamentadora que faz essa gestão é a NR11, né? Então, o primeiro curso é 40 horas que a pessoa tem que ter, tanto para retrátil, como transpaleteira, rebocador, ou operador de empilhadeira é 40 horas. Aí, todo ano, ou de 2 em 2 anos, dependendo do grau de risco da empresa, né? Tem que passar por uma reciclagem, que pode ser de 16 horas ou 8 horas, né? Depende da empresa. O mínimo é 8 horas, tá? Então, parabéns para quem disse aí, NR11. Aí você vê os transportadores com roletes, a pista transportadora com esteira, elevadores de caneca, né, que são de funil, né? Os pórticos móveis, que é quase que uma ponte rolante, os guinchos de coluna, as estruturas de armazenamento, né, onde que você vê a verticalização aí, ó, porque a armazenagem horizontal, ela é no chão, né? E a verticalização são essas aí. Conversamos já, né, tempos atrás sobre isso, né, com vocês. Estamos dando uma repassada aí, que estava dentro do nosso cronograma aí. Estante para paletização. Estoque dinâmico são os estoques que tem os roletes aí, né, que tem por gravidade também. Ele faz uma boa gestão do PEPS. Armazéns autoportantes. Esses autoportantes aí, pessoal, eles são móveis, né? Aqui fala. Não é necessária a construção de um grande edifício previamente para instalar um armazém. Evitam-se perdas de espaço, visto que o armazém é projetado para se ajustar às medidas necessárias. Menos custo de investimento e menos tempo de execução. Empresas que precisam estocar em grandes altitudes, né? Que são grandes, né? Então, eles são autoportantes. Armazéns mini loads, né? Que é por carrossel, né? São de pequenos produtos, né? Então, tem em carrossel, e aí o computador vai lá e busca, né? Porta-pallet leve, né? Que você vê aí as estantes. Todos eles têm aí endereços, viu? E até aqui eu faço uma menção, quer ver, ó? Mezaninos metálicos, né? Onde é que você vê ali, ó? Né? Primeiro andar, segundo, né? Primeiro andar. Cantileve, né? Esse cantileve aí, pessoal, ele é mais para tubulação, viu? Cantileve, tá? Ele parece bem estranho aí, né? Parece que não tem nem segurança, né? Armários móveis, que eles puxam, né? Eles puxam e daí eles movimentam, abrem. E nesse ponto que eu queria chegar, né? Um endereçamento,
de uma rua, ele tem certos requisitos que se deve prescrever, né? O armazenamento, pessoal, ele é basicamente uma codificação, tá? Tem muitas vezes que você tem o código do produto, né? E você tem aí uma série de codificação. Para quem está familiarizado com esses códigos, eles sabem de qual que é a família dele, qual que é o prédio, qual que é a rua, qual que é a fileira, né? Que esse produto ele vai estar armazenado, né? Então, a codificação de certos produtos, né? É como se você visitasse ou se você fosse um caixa de um supermercado. Então, você saberia de onde é que vem tal item, tá? Então, pela codificação do item, você já, né? Aí você já sabe qual que é a família dele. A mesma coisa, a codificação do endereço também, tá? E, geralmente, dentro dos armazéns, eles são divididos por seções, por famílias, né? Como que está ali escrito, ó, diferenciar produtos espaciais dos demais, evitar roubos e furtos, né? Que eles são locais salvaguardados, né? E com chaveamento e etc. E a rotatividade do estoque, ele é uma base para que você veja que certo item está ocorrendo a demanda adequada dentro do esperado ou não, tá? E isto vai comprometer o sequenciamento dos pedidos, tá? Pronto. Agora, eu vou começar, então, viu, a perguntar para vocês, para saber se vocês possuem dúvidas, e aí a gente vai, então, caminhando sobre certos requisitos aqui, sobre pedidos internos, tá? Então, vamos lá. Dentro de uma nomenclatura, vocês podem me responder qual é a diferença entre requisição de compra e pedido de compra? Requisição de compra e pedido de compra. Qual a diferença? Professor, boa noite. Boa noite. No meu pensamento, a requisição de compra é como se fosse a aprovação para o pedido. Uma aprovação. Isso. E o pedido é o pedido em si. O pedido. Então, aquela que você utiliza para que você possa efetivar a compra, qual que é? Para efetivar a compra, eu creio que seria a requisição, né? Não, é o pedido. Pedido. Porque o pedido é de compra, né? Eu não sei se vocês lembram, quando um material chega na área de recebimento, né, e você vai conferir, né, você vai conferir com a ordem de compra, não é? Isso. Não é isso? Então, pedido de compra e requisição de compra é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Foi uma pegadinha para vocês aí.
é a mesma coisa. Pedido de compra e requisição de compra é a mesma coisa. Ordem de compra, não. A ordem de compra é aquela que você efetiva o contato com o fornecedor para que você possa comprar realmente. Então, pedido e requisição, se você ver aí dentro aí de muitas empresas aí, ele é a mesma coisa. Ele é interno. Tá? Ele é interno. A ordem de compra, ela já é o contrato, ele já é o acerto final. Tanto que quando você recebe uma nota fiscal do fornecedor, você confronta com a ordem de compra. Tá? Tem vezes que você faz um pedido de compra ou uma requisição de compra que, na verdade, ele não vai ser exatamente a ordem de compra. Porque pode ser que você peça uma marca específica e o comprador, ele procura e ele não acha. Aí ele vai conversar contigo para fechar com um produto similar. E esse produto similar, ele, com a sua aprovação, ele vai colocar na ordem de compra. Então, nem sempre os dados, informações da requisição ou do pedido de compra, ele vai ser o mesmo da ordem de compra. A ordem de compra é a final interna que vai informar o fornecedor do que ele tem que fornecer. Entenderam? A ordem de compra, no caso, então, tem que bater igual a nota fiscal quando chega, não é isso? Exatamente. Pronto. Exatamente. Então, baseado, seu Mara, nesta pergunta, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: e se não bater, quais são os procedimentos que devem ser tomados? Se não bater, Se não bater. no caso não poderia receber o material todo? Isto. Essa é a primeira ação. Ou pode ser parcial, ou pode ser total. Se for Ou fazer... Se for parcial, temos outro problema. Quais são esses problemas? Nós vamos discutir mais tarde, né? Mas uma das ações que deve se tomar, porque na conferência não bateu com os dados da ordem de compra, né? É barrar, interromper a entrada desse material, até que as dúvidas sejam retiradas, ou que seja feita uma carta de correção pelo fornecedor, né, que ele manda um e-mail, manda uma carta de correção, anexa a nota fiscal, né? Ou mesmo eles mandam uma outra nota fiscal. Oi. O procedimento de devolução de nota fiscal ocorre também, professor, dentro de indústrias? Ocorre também, porque essa que é uma outra situação que a gente tem que conversar aqui. Quais são os motivos desta não conformidade ocorrer? Qual que é essa não conformidade? Essa discrepância. Qual que é essa discrepância? Não batendo as informações da ordem de compra com a nota fiscal. Quais são essas não conformidades que podem ocorrer? No caso, se a nota for lançada no sistema, se o material for recebido sem a conferência? Quais são essas discrepâncias que podem acontecer entre não bater as informações da nota fiscal com a ordem de compra? Quais são?
eu não estou compreendendo a questão, se é para mim explicar o que pode acontecer dentro da empresa se for lançada essa nota fiscal errada, ou tipo o motivo assim, viu, o que gerou, viu, o que gerou essa não conformidade? Viu, o que gerou esta discrepância? Rapaz, se no caso o pedido de compra estiver correto, aí foi o erro do fornecedor, não é isso? Isso aí pode acontecer, tipo, a ordem de compra mostra 150 peças, certo? Aí você vai lá e aí você vê que o conferente, né, ele contou 3 pacotes de 60, então vai dar 180. Isso, Aí é uma discrepância. isso. Né? Foi mandado a mais do que eu... Exatamente. E a outra situação é o valor. Por quê? 150 é um valor. O valor para 150 peças é um valor. Né? O valor para 180 é outro valor. Então, tem que se conferir a quantidade, tem que se conferir o valor. Até este ponto, o conferente físico, ele consegue caminhar. Ele consegue caminhar. Por quê? Ele vai entregar a nota fiscal para o setor contábil, né, que deve estar ali próximo, né, que deve ser a mesma coisa, né, deles ali. Aí ele vai conferir com a ordem de compra. Aí ele confere fisicamente a quantidade. O valor, ele vai conferir pela ordem de compra, porque a ordem de compra fala do valor. E até é conferido também os impostos. Por quê? Os impostos. Porque se você pega o imposto retido na fonte, o valor final da nota é outro. Se ele for um ISS ou um simples, né, aí ele vai ser outro valor. Então, a ordem de compra, ela não somente traz a quantidade e o valor, traz também o valor final da nota. Por que isso? Sim. Né? Por que isso? Porque é importante para que você possa saber que o setor financeiro ele vai ter que pagar. Então, ele vai ter que quando compras emite a ordem de compra, essa ordem de compra ela vai para o fornecedor, mas também ele vai para um outro setor. Qual que é esse outro setor que ele vai? Porque compras, ele é uma função que muitas empresas até têm compras dentro da logística até. Quando ele efetiva o pedido de compra ou requisição de compra para uma ordem de compra, essa ordem de compras, ela vai para a área de recebimento, para ele já ficar, ou vai ficar dentro do sistema, né? Para que eles possam conferir. Porque não se recebe um material sem nota fiscal e não se recebe um material sem a confrontação com aquilo que foi pedido. Mas, além disso, tem um outro setor que ele é informado, um outro setor interno que ele é informado dessa compra. Quem é? Contas a pagar, né? Exatamente. O financeiro, contas a pagar, ele vai tomar como base a ordem de compra, inclusive o valor final. Então, por isso que a nota fiscal lá no recebimento,
ela tem que vir coerentemente com os dados da ordem de compra. Por quê? Porque o financeiro, que não tem nada a ver com a logística, né? O financeiro, ele já vai agendar esse pagamento com base na ordem de compra. E se a nota fiscal ela veio divergente, discrepante, não há como receber essa nota fiscal. Porque se foi tratado um valor e etc., então é isso que vai valer como um acordo, né? Entenderam? Entendi. Tranquilo? Então, vamos, então, partir para a próxima pergunta. Então, vamos lá. Uma separação de pedido, uma separação de produtos, né? A separação de produtos, ela existe neste sentido, né, que eu quero dar, direcionado para a expedição. Então, você vai separar produtos baseado na expedição, certo? Então, já que você vai separar produtos com base para mandar para a expedição, qual setor está envolvido com esta separação, tirando vocês do armazenamento? Qual outro setor está envolvido com esta separação? Esta separação de produtos direcionado à expedição. Qual outro setor que está envolvido? Quem que originou esta atividade, esta separação de produtos? De onde vem essa demanda? Vendas? Vendas do setor comercial, certo? Isso. Pois bem, quando você separa os produtos, eu gostaria de saber quais são as maneiras de afirmar, quais são as maneiras de concretizar e efetivar que os produtos pedidos, eles vão ser separados coerentemente. Qual que é a garantia que você me dá que o pedido do cliente, ele vai chegar para ele da maneira que ele pediu? Quais são as garantias que você vê que uma indústria pode promover para que o pedido do cliente chegue na casa dele de acordo com os seus desejos? Como é que vocês acham que uma indústria separa efetivamente os produtos? Qual é a forma adequada de se separar produtos? Para chegar, no caso, para o cliente receber o material do jeito que ele imagina, né? Isso. Tem a inspeção de qualidade, né? Que tem que ser feita. Aonde? Também. Oi? Em qual área? Né? Em qual etapa? Na Na expedição, na hora que o pessoal vai fazer expedição lá, na hora que está fazendo a separação, aí na expedição, aí o pessoal olha a qualidade, olha a quantidade, olha quem é o cliente, faz a separação lá. O planejamento também conta muito, né? Planejamento. Sim, mas em qual sentido?
Não compreendo. Vamos lá. Então, eu vou colocar vocês, então, ao par. A melhor forma de você garantir que o pedido do cliente realmente vai ser concretizado é através de meios eletrônicos. Como são esses meios eletrônicos? Todos os produtos são catalogados, eles possuem código de barra, e você tem um pedido que ele tem um outro código de barra master, e ele vai passando por uma esteira, e automaticamente aqueles produtos daquele pedido, os leitores óticos vão fazendo, e os produtos daquela cesta, daquele produto, daquela caixa, eles vão caindo nele automaticamente. Ao final dessa esteira, você tem uma cesta ou você tem uma caixa que ela vai ser pesada, porque cada produto tem um peso específico. E se bater com este peso, exatamente este é o pedido correto. Quem faz assim? A Natura faz dessa forma, a Avon faz dessa forma, e é algo totalmente eletrônico. O ser humano entra onde aí? O ser humano, ele entra no abastecimento dos produtos que tem código de barra para cada estante, né? Então, é algo totalmente eletrônico. Agora, se você tem uma empresa que não tem esses meios eletrônicos, que não tem tanta captação de recurso, que não tem como investir nesses meios eletrônicos fantásticos, né? Aonde que o ser humano, ele só vai ter que fazer uma correção de um meio automatizado dentro de uma indústria 4.0, né? Onde que você tem os equipamentos eletrônicos, sensores de última geração, e repetindo, né, que o ser humano ele é pouco utilizado. Se você não tem toda essa tecnologia, aí você vai nessa aí que vocês falaram, né? Nessa aí que vocês falaram, que é o seguinte: você pega um pedido que ele vem de um computador, e uma pessoa vai separando lá no picking. Ele vai coletando. E ele vai coletando e ele vai colocando dentro da caixa de acordo com o pedido do cliente. Então, o ser humano ali atua. Mas este não vai ser o último a separar o produto, porque o ser humano pode falhar. Então, o que acontece? Quando chega na área de expedição, vai ter ali uma pessoa que ela vai ter que conferir, que é o conferente para a expedição. Ele também pode errar. Então, nesse último ponto, pessoal, o ser humano, que ele é mais suscetível a erros, ele pode comprometer a satisfação do cliente. Ele pode. Então, qual é o meio que vocês têm visto aí? É o primeiro meio, né, que eu falei, que é um meio eletrônico da indústria 4.0, ou esse último é que vocês, né, que eu comentei? Estão me ouvindo? O último. O último, né? O último. É. Mas atentem que nós estamos aí dentro da indústria 4.0. Tá? E muitos de vocês aí, ó, ou se vocês já estão nessa área da indústria 4.0,
É algo assim para se, como que eu falo assim, né, para vocês, viu a palavra? É para ficar admirado, porque os postos de serviço do ser humano têm sido ocupados por máquinas. E as máquinas, elas são efetivas, elas são inteligentes, elas não têm lapso, elas não vão no banheiro, elas não conversam, elas não têm contas, elas podem quebrar, mas geralmente não dá uma falha na memória dela. Então, se você, o ser humano, fizer uma configuração nela, ela vai realmente fazer aquilo que você quer. Ela pode parar por energia, pode quebrar, pode. Né? Por isso que existe mecânicos e técnicos da informação que eles fazem toda essa manutenção aí dentro desses produtos, né? Dentro desses equipamentos. Mas esteja preparado, tá? O ser humano é suscetível aos erros. As máquinas têm uma grande possibilidade de não falhar, tá? Bem, então, já comentamos sobre recebimento, já comentamos sobre expedição, tá? E ficou vago e ficou pendente, né? Pendente é a carta de correção que a área de recebimento manda para o fornecedor, tá bom? E ficou pendente ali que a gente falou para vocês sobre a entrada dos dados no armazém. E a pergunta é esta. Lembra, né, que ficou pendente? Né, que a gente está voltando lá para a área de recebimento, né? Vamos lá. A pergunta é: você pode dar entrada em uma nota fiscal de forma parcial? Você pode dar entrada. Se tiver em acordo com quem é o dono da mercadoria, sim. Mas aí a carta de correção vai ter que vir do mesmo jeito e ser enviada uma outra nota fiscal com aquela mercadoria que está sendo aceita no almoxarifado. E a outra mercadoria que não tem que ser reservada e aguardar se o cliente vai querer aquela mercadoria ali. Por isso que que vocês saibam que a área de recebimento ela está tanto para a logística como para a área contábil. E quando você tem uma nota que ela vai ser aceita parcialmente, esta nota fiscal ela deve estar engavetada, esperando uma carta de correção. Mas os itens que estão corretos, você pode dar entrada parcial. Não tem problema nenhum. Por que eles vão estar corretos? Porque eles estão batendo com as informações da ordem de compra. Sobre quantidade, sobre valor, né? Agora, o valor da nota sobre o desconto final, aí é a carta de correção. Mas se os dados da ordem de compra bate com a quantidade e com o valor final de cada item, você pode sim dar entrada no estoque, não tem problema nenhum. Você só não pode dar entrada no estoque se certo item estiver com uma quantidade divergente e com valor divergente. Aí você não pode. Aí você não pode. Mas essa nota tem que estar separada, porque tem que vir uma carta de correção. Por quê? Senão você vai ter problema com outro setor, que é contas a pagar. Contas a pagar, ele vai te encher a paciência porque você aceitou uma nota divergente da ordem de compra e eles já agendaram o pagamento com base na ordem de compra. Vai dar um pepino lascado. Então, você tem que saber muito bem o que você está aceitando.
pode-se aceitar, viu, aquilo que parcialmente está coerente. Entenderam esse último ponto? Eduarda, viu? Eduarda está quietinha, pai. Professor? Oi. Deixa eu uma dúvida rapidinho. Sim. Lá na almoxarifada acontece muito de chegar carga com o volume errado. Tipo assim, tem volume X na nota, mas não chega com o volume que era para chegar. Nesse caso, o recebimento que tem que dar tratativa ou o pessoal que está entregando o material? É o pessoal do recebimento que tem que dar a tratativa. Ó, vamos ver se eu entendi bem. Vamos lá. Você tem lá viu? Pediu lá tantos volumes, né? Viu? Dê um exemplo aí. Sim, um exemplo. Eu pedi 10 volumes, mas só chegaram 7. Sim, né? Mas viu? A quantidade final é a mesma ou não? Não, nesse caso ficaria errado por conta dos volumes. Aí o pessoal, eles vão receber a nota fiscal, mas você pode ter a certeza absoluta que eles vão pedir uma carta de correção. Pode ter a certeza. Por quê? A ordem de compra, ela possui um valor específico e essa ordem de compra, né, ela vai na nota fiscal. Entendeu? Então, contas a pagar, ele já está programando ali, para pagar de acordo com isso. Então, o recebimento, ele viu uma divergência. Quem que tem que resolver isso aí, né, é a parte fiscal lá viu, lá de dentro. Mas, entre corrigir a parte fiscal e mandar esse material entrar, tem muitos mistérios aí por trás. Por quê? Ó? Presta atenção. Se este produto ele é de suma importância para o armazenamento e para a demanda, ele vai entrar. Ele vai entrar. Você pode ter a certeza absoluta, ele vai entrar. Se ele for importantíssimo para a demanda. Agora, com toda certeza, como é que o sol vai nascer amanhã cedo? Esta discrepância, esta divergência, ela tem que ser corrigida, porque a ordem de compra é quem manda. Mas a entrada desse material vai acontecer. Você está falando sobre a pigmentação lá, né? Viu os pigmentos? Entendi. Eu fiquei na dúvida porque da última vez que isso aconteceu, o pessoal que fez a entrega falou que eles não tinham nada a ver, que era com o pessoal do recebimento, isso aí gerou uma confusão, aí atrasou as outras cargas que iam entrar depois dela. Eu sei que no final resolveu, mas acabou perdendo muito tempo, entendeu? Porque é algo estranho, né? Você não acha estranho, né? Porque agora você teve acesso à ordem de compra? Não, nesse caso não, porque eu não faço parte do recebimento, faço parte de outro setor, mas nesse momento eu estava próximo, entendeu? Aí eu acabei com certeza ali tem que acontecer o seguinte, Matheus. O conferente, ele vai ter que relatar o que ele contou fisicamente e ele vai ter que anotar na nota fiscal ali, né, com papel, alguma coisa, e passar lá para a contabilidade, lá para resolver. E eles vão pedir uma carta de correção. Porque isso aí, é por isso que existe a conferência. Viu? A conferência, ela existe, né, para saber se... Agora, eu vou te falar uma coisa para você, Matheus. Tem muitas empresas que elas são tão radicais que se vem 1 fora ou 1 centavo fora, eles mandam toda a carga voltar
com nota fiscal, com carga e tudo mais. Por isso que eu falei, se este produto ele é essencial para a demanda, ele vai entrar. Mas depende da política de cada recebimento. Tem recebimento aí que eles são radicais. Só entra se estiver correto. E se não estiver correto a quantidade, a parte fiscal, volta ali mesmo para casa. Eles não têm pena. Entendi. Tá bom? Bom, pessoal, Ô, hoje professor, então... Oi. só uma dúvida rapidinho. Quando acontece isso, chegou a nota fiscal, recebeu o material, tem alguma divergência, tem algum erro, aí precisa ser feita essa carta de correção. Agora, para lançamento, tipo, no sistema, Só quando vier a carta de correção. Oi? Só quando vier a carta de correção. Ah, entendi. Só recebe o material e fica aguardando, né? Mas é isso que eu falei para vocês. Vocês podem receber o material fisicamente, tá? Mas a entrada no sistema somente se dá quando você tem a carta de correção que efetiva a nota fiscal. Certo. Deu para entender? Entendi. Era essa mesmo. O correto, viu? O correto é essa carga ficar junto com a nota fiscal lá fora, tá? E você tirar uma cópia da nota fiscal, viu? É deixar eles aguardando. E aí você lá na contabilidade é ligar para compras, né? Informar ele, né, que tem uma discrepância, que tem uma divergência. E a contabilidade ou compras liga para o fornecedor para fazer a carta de correção. Entendi. Não, é porque quando falou aí que se podia dar entrada na nota fiscal parcial, aí eu achei que, no caso, poderia lançar no sistema só os materiais que estavam corretos. Sim, pode ser feito. E esse que estava... Ah, pronto, era isso que eu estava em dúvida. Pode ser feito. Então, no caso, os materiais que baterem quantidade, valor, com o pedido de compra, podem ser lançados. E aí só esse item que está... Pode ser lançado. Entendi. Agora, viu, é baseado no que Matheus disse, né, viu? Tinha uma divergência de volume mesmo. Entendeu? Aí não... Agora, é meio estranho, né? Viu? É meio estranho, né? Viu? É que você tenha que receber um material, sendo que o fornecedor recebeu a ordem de compra e ele manda algo fora. É bem estranho. Muito estranho. Mas acontece, né? Porque tem muitos fornecedores aí, né, que não tem um profissionalismo aí, viu, à altura, né? Mas acontece. Mas vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Então, recapitulando. Se vocês, ao receberem um material, ele estiver divergente, né? Pode estar divergente em vários requisitos, como quantidade, valor, o valor final da nota, sendo que ele pode ser simples, ele pode ser retido na fonte. A ordem de compras traz todas essas informações. Traz qual produto a quantidade, viu? A quantidade de cada item, o valor de cada item e o valor final dessa ordem de compra. Isto tudo tem que bater com a nota fiscal. Algumas empresas, pela filosofia deles, mandam devolver se tiver uma divergência só, mesmo que muitos itens estejam corretos. Manda devolver. É a filosofia radical de algumas empresas. Então, por isso que você tem que conhecer a filosofia da sua empresa. Mas o coerente e ético, né, é que você possa dar entrada nos materiais que estão corretos e não dar entrada
nos materiais que estão com divergência. Neste caso, tem que se pedir uma carta de correção ao fornecedor. Quem que pede esta carta de correção ao fornecedor? É a contabilidade, informando compras e informando o fornecedor. A logística só faz a administração, tá? Então, eu acho que está bem explicado sobre esse ponto, tá? A próxima aula, pessoal, a gente vai adentrar sobre certas perguntas, né, baseadas nisso, na área de administração de materiais, gestão de estoques, inventário, né, produção. Então, a gente vai estar caminhando assim, ó, né? A gente vai estar perguntando e mostrando exemplos, tal, e aí a gente vai estar caminhando nesse nível de conhecimento. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Cada um de nós aí falando aí boa noite e o que você aprendeu hoje nessa noite. Vamos, né, começar por Antônio. Antônio, diga boa noite aí. Boa noite, e o que professor. você aprendeu hoje aí. Boa noite a todo mundo aí. É importante, né, estar falando a questão da nota fiscal aí, todo mundo que tiver chegando agora, que nunca trabalhou, que for trabalhar em almoxarifado. A importância de estar atento na hora que for conferir isso aí. Se não tiver batendo a nota fiscal, geralmente devolve tudo. Se a gerência ela falar que pode receber a mercadoria pela fracionada, beleza. Mas se não, nem desce a carga do caminhão, deixa lá em cima, Verdade. passa para frente, porque evita problema na hora do recebimento, porque é chamada a atenção de todo mundo, não chama a atenção de um só. E faz aquela reunião e todo mundo fica ouvindo coisa que não deveria. Então, deixa a carga em cima do caminhão, passa para a gerência, aí a gerência corre atrás da contabilidade, dona da carga. É mais fácil isso aí. Beleza? Perfeito. Maravilha. Tainá, diga boa noite aí e o que você aprendeu hoje. Oi, gente, boa noite. Então, pude pegar um pouco lá do início, né, a respeito de alguns equipamentos que são usados nos estoques, no armazenamento, precisa fazer para, como é que se diz, para operar a empilhadeira, né, precisa ter a NR11 e o curso de empilhador, mas exige também ter a carteira de motorista, não é obrigado, mas precisa ter, né? Perfeito. Para saber operar a máquina. Maravilha. Vamos lá. Eliana, o que você aprendeu hoje aí? Diga aí boa noite para nós. Boa noite. Eu aprendi, professor, a parte que eu mais fiquei ligada foi sobre as empilhadeiras, os pallets, porque é onde eu trabalho. Todo dia eu me deparo com isso, eu vejo lá na empresa, empilhadeira para lá, para cá, aqueles pallets mesmo. E foi isso. Maravilha. Selmara, já falou? Eu acho que eu fui a que mais tagarelei hoje. Então, tá tranquila. Matheus, diga boa noite aí. Hoje eu fiquei feliz, falando com produtiva. Pode falar. Pode Boa falar. Pode falar. Pode ela falar. Selmara, pode falar aí, Selmara. Não, foi só eu digo, hoje eu fiquei feliz que a aula foi produtiva para mim, que às vezes tem alguns assuntos que eu fico com um pouco de dificuldade de compreender, assim, por ser fora da minha realidade. Maravilha. E Tainá já falou, Eliana já falou, né? Eliana já falou? Já, professor. Graças a Deus. Antônio. Matheus, vai lá, Matheus. Diga boa noite aí. Oi, professor. Boa noite.
Não consegui entrar no comecinho da aula, mas foi muito produtivo. Tirei algumas dúvidas em relação ao NF, que eu particularmente não sabia, né? Então, de certa forma, já vou poder ajudar meus colegas no dia a dia. Isso aí. Professor, tem uma coisa que era para me ter perguntado no começo, mas eu acabei esquecendo. Hum, Mais ou menos um mês atrás, o pessoal lá de compras fez a compra de uma paleteira elétrica. certo. Só que o problema dela ela não é adequada para os nossos pallets que a gente usa na almoxarifada. É por causa da dimensão inferior Isso. ali, né? E aí ficou aquele pensamento. Tenta trocar a, a parte do garfo Bem mais ou, fácil. ou troca os pallets. Não, é bem mais fácil viu, a parte do equipamento. Mas e quando no equipamento não tem essa assistência? Ih, rapaz, aí vai ter que fazer um pedido de compra por uma manutenção especial. Aí, o certo é devolver a bichinha, né? Agora, que erro, hein? Que erro de compras, hein? Esse aí foi feio. Esse foi horrível. E aí, o que eles estão fazendo agora lá? Eles estão comprando pallets com Falta a de... dimensão. Entendi. Acabou saindo muito mais caro, né? Porque esses pallets com a dimensão correta da máquina é muito mais caro do que o que a gente tem lá hoje. Viu? Então, assim, foi um investimento que acabou dando prejuízo, entendeu? O caldo vai sair mais caro do que o peixe. Não teve cabeça rolando e não, porque geralmente uma coisa dessa aí, cabeças rolam, né? Geralmente Porque aí é um acontece erro. Até o ué. momento, não. Mas é um Então esse erro. prejuízo aí vai ser descontado de alguém, porque É você um erro investir ridículo. uma paleteira dessa aí é caro. Hoje isso aí eu acho que vai lá para mais de 100 mil. E Mas aí daí pra lá, eles 300, fizeram, 400 mil. Por a aí. proposta de futuramente ir trocando todos os pallets do armazém, mas eu, na minha mente, assim, eu não achei lógico, entendeu? Mas você pode ter certeza que o comprador aí, ele espirrou ou ele tem muita moral, viu? Eu acho que ele tem muita moral. Eu acho que ele Ou tem. então ele é dono do galpão, porque se não espirrou, ele é dono. O cara Porque aí ele arca com vai dar um prejuízo. prejuízo aí lascado. Agora, se ele for bom, de conversa, viu? Ele vai dizer assim que os pallets precisavam ser descartados mesmo, tal, e que está numa nova geração, numa nova. Aí ele, aí ele pode usar lá viu? A O metodologia lá argumento, dele, né? né? Viu? Viu? Como que fala assim? Viu? A formação de opinião dele, né? Pode ser. Complicado. Viu? Aqui é um erro, viu? É um erro estratégico, né? Viu? Porque, ó, veja bem, teve um fato, acho que você sabe aí, Matheus, aí em Salvador, tá? Sobre eles estavam, né? Eles estavam, né? Viu? Fazendo o túnel e eles compraram a locomotiva. E a locomotiva ela não cabia no túnel. Viu? Ficou sabendo disso? Não ficou sabendo, não? Pode procurar aí viu? Na internet aí. Ó, tá, vamos ver se eu acho aqui, quer ver? Ó? Peraí que eu vou ver aqui, ó. Tá, é só pra gente viu? Terminar a aula aí, só para vocês ficarem. Quer ver? Ó? É parecido com isso aí, ó. Quer ver? Ó? Locomotiva comprada não cabia no túnel.
Cadê? Pô, eu esqueci. Foi em Salvador. Eu não sei onde é que estava esse. Eu procurei aqui, mas eu não achei, não. Foi algo parecido com isso aí, né? Né, Matheus? Sim, Bruno. Foi algo parecido com isso aí, mas eu estou lembrado, né, que houve aí alguma coisa aí que que não cabia no túnel e foi comprado. Mas esse caso também é específico. Bom, pessoal, então, a próxima aula, então, a gente vai tratar sobre assuntos, perguntas e respostas específicas, tá? E, Ana Lúcia? Olá, professor. Boa noite a todos. Você pensou Bem, que eu tinha esquecido. acabou. Eu fiquei caladinha aqui, achando que você já tinha esquecido de mim, mas tudo bem, enfim. Eu saí um pouco da minha linha de raciocínio com essa locomotiva que não cabia no túnel, né? Mas, enfim, eu achei interessante, se eu não me engano, foi o Antônio que falou em relação que lá na empresa, se chegar um caminhão para fazer uma entrega, se não tiver compatível a quantidade, eles ficam aguardando até retificar. Então, na verdade, eu acredito que depende muito de empresa para empresa, né? Mas eu acredito, na minha opinião, eu acho que o correto, na verdade, seria esse mesmo, porque até investigar e verificar se foi realmente um erro da empresa na contagem para encaminhar a mercadoria, ou às vezes acontece de ter esse desfalque de mercadoria no trajeto, saindo de uma empresa para outra, na entrega. Isso. Então, por isso que a maioria das empresas optam por manter o caminhão lá, com a mercadoria dentro, sem mexer, até que seja retificada essa nota fiscal, esse pedido, até que seja regularizado, porque pelo menos não tem dúvida de onde partiu o erro, né? Do que a gente tem que abrir o caminhão, tira a mercadoria, e aí não vai ficar um pouco mais difícil de identificar da onde partiu esse erro, esse desfalque. Então, eu acredito que a posição correta seria realmente manter lá seguro até que se resolvesse antes de descarregar o caminhão. Na minha opinião, seria a maneira mais correta de agir. É verdade, verdade. É isso mesmo que tem que acontecer. Essa é a forma correta. Foi isso mesmo, porque é o Antônio está falando. Aconteceu isso comigo quando eu trabalhava no xerifado, mercadoria divergente. Então, às vezes, o fornecedor, quem está mandando a carga, sabe que está vindo, então acha que a gente vai aceitar aquilo. Então, não pode aceitar. Se viu que a coisa está errada, a quantidade está divergente, está faltando alguma coisa, não mexe no pallet. Deixa em cima do caminhão, chama a chefia, para a chefia tratar com o motorista e o fornecedor. Porque se você pega, põe a carga no chão, você assume o erro, aí costuma, dependendo, você ser dispensado ali na hora mesmo, porque você fez um procedimento que não é o correto. Deixa em cima do caminhão e o pessoal resolve. É melhor. Exatamente. É isso aí. Bom, próximo ano, então, a gente vai continuar nesse sentido aí, né, com esses questionamentos, tá? E aí eu desejo para vocês aí uma boa noite para todos vocês. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí.